vamos lá, por favor, vocês façam o controle aí. Alguém me fala se está gravando, pelo amor de Deus. Sim, está. Sim, tá partilhando também a tela aí, compartilhando. Sim. Então, por favor, coloca no mudo aí. Vamos lá, pessoal. Boa aula então para vocês. Última aula do curso. Aqui estamos, aula bônus. Toda vez que eu termino um módulo do curso, eu gosto de dar uma aula bônus. No módulo 1 a gente fez sobre fonética, módulo 2 sobre prefixos e sufixos, formação morfológica, módulo 3 conectores, e eu quis trazer, né, para esse módulo 4, já que praticamente o curso todo foi sobre expressões, eu reservei os falsos cognatos para o último, né, para essa aula bônus. Sem dúvida, um dos grandes equívocos que a gente comete quando aprendemos uma segunda língua é a questão dos falsos cognatos, porque muitas palavras são parecidas, e mas o sentido muda muitas vezes, né? É, um típico no espanhol é o tal do embaraçado, né? O embaraçar no espanhol significa ficar grávido, né? Então imagina que você fala assim, eu tô meio sem jeito, e aí você fala assim, eu estou embaraçado. Na verdade, você está dizendo que você está grávido, imagina. Isso é um dos erros que facilmente e tradicionalmente acontece. E na língua inglesa também tem muitos outros. Tem coisas que, na verdade, é muito igual, muito parecido e não tem, né, a referência igual. Então, por exemplo, success. O success, de fato, é sucesso. History, de fato, é história. University, universidade. Innocent, cuidado com a pronúncia, aqui temos dois N's, faz os dois sons do N. Innocent, né? É inocente mesmo. Casual, é casual. Regular, é regular. Comedy, comédia. Special, especial. Então, esses são exemplos de palavras que são iguais, não tem problema algum, é, o sentido é o mesmo, a aplicação da mesma forma. O problema são palavras que destoam, né, que não tem nada a ver, e muitas vezes a gente simplesmente assume elas como se fossem iguais, e aí a gente comete erros. Eu quis trazer nesse primeiro slide, então, uma amostra dessas palavras, né? E também é preciso tomar muito cuidado com o que eu chamo de seu Creyson, né? O povo inventa coisa demais, né? Tem coisas que não dá para você simplesmente sair falando, né? Preoccupation, notification, né? Ou muitas outras coisas aí, né? Existem palavras mais, não que sejam palavras inapropriadas, né? Mas existem palavras mais usuais, mais comuns, e dificilmente você escuta alguém falando preoccupation, né? Preoccupation, por mais que a palavra exista, você pode adicionar, existe preoccupation, vem do verbo preoccupied, mas a gente tem concern, a gente tem worry, né? Então, muito cuidado, desconfia, não custa nada dar uma verificada antes. Vamos ver um primeiro bloquinho aqui então, olha, pretend. Pretend não é pretender. Pretende fingir. Se você quiser falar que você pretende fazer algo, a palavra que a gente usa é intend. What do you intend to do on the weekend? Né? O que você pretende fazer? Então, intend é o pretender. E o pretend é fingir. Prejudice não é prejudicar. Prejudice é preconceito. O verbo prejudicar, a gente usa o harm. Harm. Esse é o verbo prejudicar, também usado como machucar. College não é colégio, college é faculdade. Né? Library não é livraria, library é biblioteca. Support não é suportar, suporte é apoiar, dar um apoio, né, de uma maneira positiva, não é suportar, aguentar do jeito que a gente fala no português. Tax é imposto e não taxa. Lunch é almoço e não lanche. Convict não é convencido, convict é condenado. Então, palavras usuais do nosso dia a dia, né? E que muitas vezes a gente simplesmente comete equívocos, né? Sempre busque, então, como que eu diria?
né? O que é o equivalente? Né? E cria um certo bloco de relação. Acho que isso é importante. Vamos ver mais algumas aqui, ó. Mayor é prefeito. Endam. Endam é hino. Endam não é antena. Endam. Hino, tipo o hino de um país. Parents não é, né? Não é parente. Né? Parente a gente fala relatives. Tem uma palavra que muita gente desconhece que é o siblings. O que é siblings? Irmãos. Siblings são irmãos. Se você falar brother, brother é brother mesmo, né? Homem. Sister, mulher. Então, siblings, irmãos. Costume é fantasia, não é costume, não. Eventually é finalmente, não é eventualmente, ocasionalmente, né? Não. Enroll, matricular-se. Fabric, ou fabric, alguns falam, é o tecido, o pano, né? Tecido. E lecture é a palestra. Né? Então aí você já começa a perceber algumas coisinhas que, né, de repente são novas para você, ou algo que você não, né, não conhecia, né? Ou às vezes você achava aqui, né? Então, e mais um bloquinho aqui, ó. Novel é o romance. Novel, romance. Application é a inscrição. Attend, que nós já vimos, né, nos verbos confusos ali, acho que do primeiro grupo, é o participar e não atender. Pasta, esse é mais comum, né? Macarrão. Sensible, é uma pessoa sensata, né? Não é sensível, é uma pessoa sensata. Realize não é realizar, realize é perceber. Baton, ou baton para alguns, cacetete. Né? Não é batom, não, né? Batom é lipstick. E actually, esse muita gente comete erro, né? Não é atualmente, né? Atualmente é currently, nowadays. Então, actually é na verdade. Então, o que eu quis trazer aqui nesse primeiro slide? Alguns exemplos, né, de palavras que são iguais, e está tudo certo, são equivalentes, né? Não tem problema algum, e palavras que praticamente são totalmente diversas, né, do nosso português. É, dentro desse conceito de mapa conceitual, eu gosto muito de usar, fazer relações, né, aprender grupos, famílias, né, o que a gente chama no inglês de word families. Tenta explorar, né, tenta ver como que você pode ligar essas palavras, quais são palavras que derivam delas e associar. A aprendizagem por bloco, ela funciona e ela é muito bem efetiva. Então, pega algum texto específico, né, que trabalhe alguns falsos cognatos, a gente consegue encontrar muita coisa boa hoje, gratuito, disponível, né, seria uma coisa legal. E aí, nesse segundo slide, eu vou mostrar para você a aplicação, como que a gente aprende desses falsos cognatos de uma maneira mais efetiva. Então, vamos lá para o segundo slide. Trouxe um texto aqui, vamos imaginar que, né, com o inglês que você tem aí, imagina que essas palavras não estão. Eu quis destacar para mostrar a questão do falso cognato, mas olha só. My mother is a terrific chef. She makes delicious food. I'm sure she is one of the best cooks in our city. Her name is Helen, and she is a tax manager at the city hall. My father, Joseph, is a professor at the local college, and actually, he also cooks very well. They love preparing beef, pork, and fish. Every weekend, we invite our large family for lunch. Even being the only child, I have quite a few cousins. My parents are the best I could have. Essas palavras destacadas aqui, será que você conhece todas? Né? É, acredito que sim, talvez uma ou outra aí que seja, né, algo, né, mas você bater no olho pelo contexto, o contexto ajuda muito a entender, mas às vezes a gente pode cometer alguns, né, errinhos, né? Então, calma, tá aqui a tradução, olha só. Minha mãe é uma ótima cozinheira. Esse terrific não tem nada a ver com terrible, tá? Terrible, eu sempre falo terrible. Terrible é terrível, é algo negativo, né?
E o que é o terrific? Terrific é algo positivo, ótimo, tá? Então, minha mãe é uma ótima cozinheira. Ah, poderia traduzir como great? Poderia, não tem problema nenhum. Ó, o chefe aqui é o chefe de cozinha, tá? Ela faz uma comida deliciosa. Tenho certeza que ela é uma das melhores cozinheiras em nossa cidade. O nome dela é Ellen e ela é gerente fiscal na prefeitura. Olha como o uso do tax, que é imposto, ele está como adjetivo agora, né? Ele está adjetivando, né? Ela é gerente. Que tipo de gerente? Gerente de imposto? Né? Eu não vou traduzir gerente de imposto. É muito engraçado, tá? Às vezes as pessoas traduzem ao pé da letra, né? Então, gerente fiscal na prefeitura, City Hall, prefeitura. Meu pai, Joseph, é professor. Então, professor é o professor de universidade. O teacher é o professor de escola. Né? Se você dá aula na universidade, você pode falar, I'm a professor. É só mudar a pronúncia. Professor, né, de cátedra, vamos dizer assim, né? Na faculdade, college, né? Faculdade local. E na verdade, actually, ó, na verdade, ele também cozinha muito bem. Eles adoram preparar carne. Bife, nesse contexto aqui, é carne, tá? Não é o bife nosso de steak, né? É a carne como um todo. Porco e peixe. Todo fim de semana convidamos nossa enorme família. Ó, large não é largo, não, né? É no sentido de enorme, né? Para o almoço. Mesmo sendo filho único, eu tenho muitos primos. Meus pais, parents, pais, são os melhores que eu poderia ter, né? Então, essa é uma maneira, né, esse foi um texto que eu peguei, montei aqui, improvisei, só porque eu queria usar, né, esses alguns falsos cognatos, só para demonstrar que os falsos cognatos eles estão presentes e muito presentes na nossa comunicação. E por isso que a gente tem que ter um cuidado. É lógico que é um texto um pouco mais tranquilo, né? Às vezes uma coisinha ou outra aí que para você soa novo, mas o desafio que eu te coloco é toda vez que você for ler, o contexto vai te ajudar? Vai, óbvio. Mas se você vê que algo está estranho, dá uma verificada. Isso é importantíssimo, ok? E aí eu quis trazer uma frase, né, de aplicação, né, dessa questão do que é uma palavra causar problemas, né? Então, olha só. Eles discutiram na reunião passada. Como é que eu colocaria esse discutiram no inglês? O ponto principal é que sentido que eu quero dar para esse discutiram. Eles discutiram um assunto, foi algo positivo, eles falaram sobre algo, ou eles discutiram no sentido de brigar, uma situação negativa. Então, discutir em inglês, por mais que em português nós temos uma palavra, no inglês nós temos duas palavras totalmente diferentes. Então, você tem o argue, que é o sentido negativo. To argue significa discutir, no sentido de brigar com alguém. E aí a gente tem um argument, que essa palavra forma uma discussão, uma briga, né? E você tem o discuss, que aí a gente forma discussion, um sentido positivo, de falar sobre algo. Então, na verdade, eu posso usar as duas aqui, ó. They argued at the meeting, at the last meeting, ou they discussed at the last meeting. Bom, qual que eu vou usar? Você vai usar de acordo com o sentido que você quer dar para a tua comunicação. Você quer falar o quê? Que eles brigaram na reunião? Você vai usar o argued. Você quer falar que eles conversaram sobre um determinado assunto, discutiram o assunto? Você vai usar o discussed. Então, isso nós temos que ter muito cuidado. E eu iria além, né? Quando a gente fala de brigar, eu tenho certeza que vem o fight na cabeça, né? Pô, o fight é sair na mão, né? O fight é porrada, né? Então, não tem, né? They fight, não. Fight, não. Então, você vai usar o they argued, né? Discutiram, brigaram, no sentido, né? Tiveram né, um entreveiro ali, né? Uma palavra antiga. Mas se eles falaram sobre um determinado assunto, você vai usar o discuss. Eu acho que o que fica desse curso como um todo, né? Os 4 módulos, né? Encerrando o 4º módulo aqui, mas o que fica principalmente né, desse 4º módulo, né, você já falou muito sobre isso, dessas questões das expressões. A gente sempre tem que imaginar uma pirâmide. Você tem uma base estrutural, em cima dessa base você tem 3 elementos fundamentais: vocabulário, fonética e estrutura. Então, a ideia do curso foi construir isso, né, partindo de uma base, né, e condicionando, levando o aluno a evoluir qualitativamente dentro da comunicação.
Mas o mais importante é você romper com o português. É você começar a construir tudo dentro da própria língua, do inglês, sem depender do português. Com isso, você dá um salto qualitativo na tua comunicação. Enquanto a gente ficar preso às amarras da gramática, ou ainda ficar com vergonha de errar, de arriscar usar a língua, a gente sempre vai estar atrás. A gente sempre vai estar com esse feeling de dependência. O que a gente precisa de fato é, bom, eu conheço a estrutura, tenho uma base, estou familiarizado com a fonética, com vocabulário, com estrutura, então é o momento de construir, juntar as peças. O máximo que eu faço para você é separar as peças como se fosse um jogo de Lego, por cores, por tamanho, mas eu não vou montar, quem vai montar é você. E isso você já tem autonomia o suficiente, desde que você me faça o quê? As atividades, revise as aulas, você tem o conteúdo gravado, nada impede você de, né, progredir, se aprofundar, melhorando qualitativamente. Muitas vezes as pessoas falam para mim que não tem tempo. Usa o tempo que você tem, aquela meia hora indo para o trabalho, no carro, no ônibus, né, voltando. Usa o tempo que você, sei lá, toma café, almoça, né, ao invés de almoçar correndo e voltar para o trabalho, pega aquela meia hora, usa, né, eu acho que a gente sempre tem tempo. A questão é onde está o tempo, onde que na verdade a gente acha que não tem e nós temos, aonde enxergar esses gaps. E se aprofundar dentro do idioma por meio da literatura, da cultura e tantas outras coisas que nós discutimos ao longo dessas aulas. Bom, é isso. Agradeço demais e vamos lá para a gente bater um papo aqui final disso tudo. Deixa eu interromper aqui.